Você já parou para pensar a importância que os nossos lares têm na evangelização? Olá, meus irmãos, vamos iniciar mais um Momento Missionário. E para você, qual que é a importância da sua casa na evangelização? Para Lucas, os lares, as casas e seus integrantes são importantes para a proclamação, a recepção e a vivência do Evangelho. E é lá que se ensina, se cura doentes, se oferece hospitalidade e se goza da comunhão à mesa. Enfim, o nosso lar é instrumento vital para o avanço da missão. E na igreja primitiva não foi tão diferente. Isso tudo começa lá na Palestina e vai até Roma, onde Atos termina com Paulo na prisão domiciliar, na sua própria casa, pregando o reino de Deus e ensinando também as coisas referentes sobre Jesus Cristo. Jesus foi para a casa de Simão Pedro e curou a sogra dele. Foi criticado pelos fariseus por comer com pecadores na casa de Levi. Comeu na casa dos fariseus, disse a Zaqueu: convém ficar hoje nesta casa, e no mesmo dia a salvação chegou naquela casa. E também instruiu os discípulos enviados em missões, lá em Lucas 10:5, da seguinte forma: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. No dia de Pentecostes, a igreja nasceu em um cenáculo de uma casa. Os membros da comunidade primitiva partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com muita alegria. A comunidade orava na casa de Maria, na Galileia e em Jerusalém. Atos mostra como o evangelho se espalhou de casa em casa. A igreja começou na Europa, em Filipos, onde Lídia e toda a sua casa se converteram, foram batizados e depois hospedaram o missionário Paulo. Depois, Paulo e Silas disseram ao carcereiro que se ele cresce no Senhor Jesus, ele seria salvo e também a sua casa. Eles pregaram a todos os que estavam na sua casa, batizando-os, e lá fizeram também uma refeição com todos os seus. No meio de Atos há um encontro decisivo que destaca a importância da casa e da refeição compartilhada, o encontro de Pedro e de Cornélio. Foi na casa de Jope e de Cesareia que o missionário Pedro atravessou barreiras culturais e religiosas e descobriu a universalidade da missão. Pedro se hospedava em uma casa de um curtidor, que na época era uma profissão impura para os judeus. E nessa mesma casa, o Senhor falou com Pedro através de uma visão. Depois, Cornélio, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos, recebeu Pedro e sua comitiva em sua casa. Cornélio também recebeu uma mensagem divina enquanto orava em sua casa. Pedro pregou, o Espírito veio sobre todos eles foram batizados e depois permaneceram com eles até alguns dias. Os líderes judeus em Jerusalém se escandalizaram com uma coisa. Vamos lá conferir em Atos 11:3. Diz assim: entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro convenceu eles de que na família cristã há unidade, a comunhão, inclusão, que a gente precisa superar essas diferenças através dessas características. Será que as nossas casas hoje ainda são lugares de confraternização, de partilha, união, oração, evangelização e ensino cristão? Muitos não sabem, nem sequer imaginam a importância que uma casa tem para o ser humano. A casa é tão importante que, em geral, é a primeira coisa que nós sonhamos, que nós desejamos e que nós idealizamos ao longo das nossas vidas. Vale a pena lembrar os momentos de nossas infâncias em nosso lar, e cada um de nós tem suas histórias para contar e muitas delas nos emocionam até hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E firmados nessa promessa, nós oraremos pela salvação de nossas famílias e através do nosso testemunho, nós mostraremos o que o Evangelho fará na vida de quem recebe Cristo. E assim a nossa família salva buscará sempre uma oportunidade de falar de Cristo aos seus parentes, seus amigos e vizinhos. E a nossa casa será lugar de transformação e a nossa
nossa primeira missão. Então é isso, meus irmãos. Vou deixar aqui embaixo na descrição os textos da Bíblia que nós utilizamos para fazer esse relato e aprofundarmos um pouco sobre a importância das nossas casas na nossa missão, na evangelização, que vocês possam estudar um pouco mais sobre isso e pedir a Deus para que a sua casa seja um canal de transformação para outras pessoas. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Deus abençoe.